Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Nosso objetivo com esse projeto é levar até você conhecimento, informação sobre a problemática das drogas, sobre maneiras de se fazer um tratamento, sobre maneiras que fazemos a prevenção, sobre esse grande câncer social que hoje a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país enfrenta. Pela manhã eu estava pensando sobre o roteiro desse nosso programa e lembrando sobre outros programas que eu às vezes acompanho. Programas esportivos, programas culturais, religiosos e tantos outros programas que nós vamos passar pela televisão, e fiquei imaginando que eu não conheço, eu nunca ouvi falar de nenhum programa específico como esse nosso. Que existem alguns programas religiosos que, claro, levam às vezes esse assunto até a população. Existem outros programas noticiários, policiais, tantos outros que às vezes abordam esse assunto. Mas um programa específico para falar sobre esse problema, eu desconheço. Então eu espero, por sermos talvez aqueles que estamos encabeçando uma ideia nova, que a gente consiga levar o nosso pensamento. Infelizmente, quando se fala em dependência química, em drogadição, seja lá a maneira que nós abordamos esse assunto, é um tema que ele não tem ainda uma resposta definitiva. Como outros problemas de saúde, que a gente sabe que não tem resposta, quando se fala de diabetes, não tem uma resposta definitiva. Quando nós falamos dos grandes problemas do câncer, não existe uma resposta definitiva, existem os médicos, divergem as suas opiniões. A dependência química, por ser um assunto novo, é antiga a dependência, mas a abordagem que se tem hoje é nova. Então não existe uma resposta definitiva, não existe nem como se levantar uma hipótese da cura da dependência química, da adicção. Porém, nós como comunidade, como instituição, trabalhando há mais de 15 anos, nós conseguimos agregar algumas experiências nossas de trabalho, experiências dos grupos de mutuajuda que nós conhecemos, que nós frequentamos, que possibilita que tenhamos uma ideia de algumas coisas que podem dar certo e algumas coisas que vão com certeza dar errado se a pessoa fizer tanto na prevenção como na recuperação. Então, a nossa ferramenta, outro dia até me perguntaram da seguinte forma: será que vocês têm temas suficientes para levar esse programa adiante, 2 programas inéditos toda semana? E com certeza a resposta é sim, porque é tão grande, é tão variados os assuntos, as experiências que as pessoas que passaram pela instituição, pessoas que escreveram livros de reflexão, é muito grande. Então a gente pode estar levando esse assunto adiante. E sem contar que, quando se fala de recuperação, quando se fala da dependência química de uma maneira geral, o que nós queremos hoje é criar uma rede de apoio às pessoas que precisam de ajuda. Então nós, como instituição, como comunidade terapêutica, somos um ponto dessa rede. Existem hospitais clínicos que vão cuidar de pessoas pelas quais a gente não consegue atender. Existe a psiquiatria, existem os CAPs, que hoje fazem um atendimento ambulatorial, um atendimento médico, que são os centros de atendimento psicossocial. E existem outras ações diferentes, ações diretamente religiosas, ações diretamente científicas, que juntos, se nós nos unirmos, nós vamos conseguir alcançar com certeza um objetivo maior. Para o nosso trabalho, especificamente, nós vamos procurar trazer pessoas tanto que passaram pela nossa instituição, ou que trazem consigo uma experiência de vida, experiência de recuperação, e que podem agregar alguma coisa. Eu tenho o prazer hoje de ter aqui do meu lado o Maurício Rede, um menino que posso te chamar de menino, porque tem idade para ser meu filho, e que é um companheiro nosso, está sempre dentro da nossa instituição. A sua família são um dos grandes colaboradores do nosso trabalho. Então é um prazer
ter você aqui do nosso lado para contar um pouquinho da sua história de vida, né, Maurício? Da sua experiência. O prazer é todo meu de estar aqui. Desde o início de minha recuperação, eu sabia que ia chegar o dia de eu relatar um pouco da minha experiência e tudo mais, e esse dia chegou. É a primeira vez que eu vou falar mais abertamente assim sobre a experiência que eu tive. Vai se abrir um pouco mais para as pessoas. Sim, sim. Sabe, Maurício, muitas pessoas me perguntam na rua o que acontece dentro das salas de recuperação, o que acontece dentro da comunidade, porque as pessoas chegam lá e elas saem realmente transformadas, fisicamente, sentimentalmente, né? Então o que acontece ali dentro? E eu digo sempre que a maior ferramenta que existe lá dentro é quem está dando certo. É a experiência daqueles que já passaram por situações semelhantes e que estão dando certo. E você, né, hoje se colocando na frente das câmeras, falando para as pessoas, você de uma família bastante conhecida aqui na cidade, você é bastante conhecido, muita gente pode se inspirar. Né? Quando as pessoas veem, é isso que acontece lá dentro. É a inspiração, é olhar para a pessoa e falar, bom, se ele pode, eu também posso. Então, conta para as pessoas uma pergunta que eu faço para muitos, porque eu enfatizo muito o problema do álcool. Mas, sim. Tá? Quando você usou a outra droga mais forte, você estava alcoolizado nesse dia? Com certeza, e uma das coisas que eu sempre falo, e é a minha luta de expor para as pessoas, de transmitir para a sociedade a questão desta droga lícita. Porque eu tenho uma amiga muito querida que trabalha numa escola pública de Jaú e ela viaja comigo, eu estudo em Bauru, então a gente viaja junto e tudo mais, e quase que diariamente ela relata acontecimentos de adolescentes, jovens, muito novos, de 12, 13 anos, envolvidos com uso e tráfico de drogas ilícitas. Essa é a realidade deles, o contexto deles ofereceu isso. Mas no meu caso, e no caso de tantas outras pessoas, tudo partiu da droga lícita, que é o álcool. Sem o álcool, eu posso dizer com toda certeza que jamais teria acontecido. Foi a partir do álcool, e eu costumo dizer que as piores experiências minhas foi por causa do álcool. Você falou que estuda em Bauru. Sim. Hoje você está fazendo um curso de psicologia. Isso. Você buscou essa formação diretamente para poder trabalhar em cima da dependência? Veja bem, Leandro. Não só da sua dependência, mas de outras pessoas, porque Sim. você tem já demonstrou bastante essa disposição para estar ajudando as pessoas. Você buscou estudar psicologia para poder ajudar as pessoas e talvez continuar se ajudando? Sim. Isso é evidente. Eu não tenho como negar isso. Aconteceu o seguinte: eu entrei em recuperação. Meu primeiro dia limpo é dia 12 de dezembro de 2010. E o ano de 2011 todo eu não estudei. Até 2010 eu fazia administração aqui na cidade de Jaú mesmo. Inclusive foi um momento turbulento, foi um momento que eu já não levava nada a sério. Por conta do vício, né? Mas esse ano de 2011 eu não estudei, eu não fui cobrado dos meus pais, dos meus amigos, da terapeuta, que eu sempre me mantive em terapia desde o começo da minha recuperação. Eu não tive cobrança e despertou em mim esse desejo de fazer psicologia sem saber muito o que era psicologia. E inicialmente sim, eu pensei em trabalhar com dependência química, me vendo no futuro, formado e tudo mais, trabalhando com dependência química. Mas no decorrer desse tempo eu comecei a observar
que a dependência química brota de problemas sociais, que tantos outros problemas sociais brotam deste mesmo lugar, desses mesmos lugares, dessas mesmas problemáticas, entendeu? Então eu acabei, eu abro um pouco o meu campo por conta disso. Então, na realidade, o que você está dizendo é que quando você trabalha com outros problemas psicológicos das pessoas, você também está fazendo uma prevenção para que ela não chegue à dependência. Sim, né? sim. Porque muitas vezes o uso de drogas, as pessoas não conseguem muito perceber isso. Ela é a consequência de outros problemas que já vêm desde a infância. E a nossa intenção, Maurício, justamente é essa aqui com o programa. Acho que você já percebeu, quando nós vamos fazer alguma palestra numa escola, quando nós vamos falar com família, infelizmente isso é pouco, né? Quando a gente vai numa escola, conversa com uma criança, às vezes, quando que você vai voltar, ver ela de novo? Mas a dependência do adulto começa ali, o problema da adicção começa lá na infância. Então são inúmeras coisas que precisam ser trabalhadas. Outro dia, num bate-papo como esse, que eu estava com a Simone, que é a nossa psicóloga da comunidade, a gente já estava falando justamente a respeito disso, né? Como que é importante, se a gente conseguisse trabalhar e ficar batendo em cima desse mesmo ponto lá atrás, né? Como são poucos ainda, como ainda é pouca a procura que as pessoas fazem ao profissional, ao psicólogo, tá? Muitas pessoas falam, eu vou no psicólogo, eu não sou louco, eu não tenho problema, né? E não conseguem entender o quão necessário seria se abrir, conseguir entender um pouco mais, né, daqueles emaranhados da mente humana, daquelas coisas que, se a gente fizesse, justamente como eu estava dizendo, né, fizesse um pouquinho diferente hoje, como seria diferente, como seria melhor, como que teria uma outra consequência lá na frente. Eu acredito que você está seguindo essa linha de raciocínio. Exatamente. Uma prevenção lá no começo, antes de desencadear o problema. Você deixou mais claro a minha fala, você expressou de maneira bastante clara a minha forma de pensar. E já que você falou da origem dos problemas, ainda hoje eu estava tentando escrever alguma coisa, pensar naquilo que eu ia trazer para o programa a respeito da minha experiência, e eu comecei lá na minha infância. Fui lembrando de algumas coisas no contexto escolar, no contexto familiar, entre os amigos lá, algumas marcas assim que foram preparando o território para um adolescente, para um jovem tímido, cheio de incertezas, deslocado, sem expectativas, que acabou achando na droga uma válvula de escape para todo esse emaranhado de experiências, vivências, sentimentos, emoções que me machucavam, sabe? E tá aí a origem, né? Existem coisas que dentro do programa de recuperação da nossa instituição, e isso é usado em incontáveis lugares, tem uma parte do processo, nós chamamos de quarto passo, que é um inventário, nós chamamos, né, de inventário moral da vida. Não moral daquela maneira que a gente imagina moralidade, né, mas dito inventário moral porque ele é bastante honesto, da pessoa pegar e escrever toda a sua vida com o máximo de detalhes que ele pode. E muitas vezes existem coisas, Maurício, na nossa personalidade, eu percebo isso, na nossa criação, na nossa história de vida, que são coisas que aconteceram. Muitas vezes nós não damos a devida atenção para aquilo, mas de uma maneira ou de outra ela causou algum trauma. Eu sempre cito, eu estudei na escola industrial e tinha um curso de desenho técnico. Tá? E eu não vou dizer que eu fosse aquele aluno mais caprichoso de todos. Eu acho que eu já até falei isso no programa. Eu não vou dizer que eu fosse aquele aluno mais caprichoso. Às vezes eu apagava o desenho que eu fazia, não apagava direito, ficava meio sujo o caderno.
E uma vez eu fui falar com o professor, perguntar alguma coisa, ele me respondeu assim: você nunca vai aprender desenho técnico. Ele quis dizer que eu era meio porcão naquilo que eu fazia, né? E você vê, eu tenho 50 anos, nessa época eu deveria ter 12, 13 anos, e eu nunca mais esqueci. Ficou marcado. Eu precisei, quando eu escrevi o meu quarto passo, eu fiz esse inventário, eu percebi que ali tinha um trauma, né? Tinha uma coisa, de alguma coisa que eu ouvi lá atrás. Então, se na nossa infância, isso eu estou falando, muita gente pode lembrar de alguma coisa que ouviu quando criança, né? Então falou assim: você nunca vai conseguir ser um bom profissional, você é feio, você é quatro olhos porque usa óculos, que as crianças vai, o que se chama hoje de bullying, né, na escola, mas muitas vezes esse bullying não é só na escola, é dentro de casa, a própria família que às vezes faz dessa maneira, é que cria determinadas coisas que, se a gente não se aperceber num determinado momento, isso vai continuar cutucando, machucando, causando aquela ferida que nunca sara. E a escapatória para isso, para muitas pessoas, é a droga, né? Para muitas pessoas é a droga. Então, quando a gente fala de tratamento, é por isso que hoje a gente quer falar mais com as pessoas, para quebrar determinados paradigmas, quebrar determinadas maneiras de se enxergar esse problema, porque as pessoas ainda veem o uso da droga como mau caratismo, vagabundice e tantas outras coisas, né? Tantos outros rótulos que se colocam nas pessoas. E o que a gente quer quebrar é isso aí, é mostrar uma outra realidade, uma outra face. Não quero colocar o usuário de droga, né, que insiste em usar, diretamente como uma vítima, né? Mas, de uma certa forma, ele sofre a consequência de algumas coisas que aconteceram lá atrás e que, se não forem bem trabalhadas, vão continuar persistindo. Exato. E como eu estava dizendo, questões relacionadas à infância, e eu me lembro muito da passagem da infância para a adolescência, foi um momento bastante turbulento, e eu muito fechado, não via com quem partilhar essas coisas, e me fechava cada vez mais, E aí, o que o contexto me oferecia? Eu fui criado num contexto onde as drogas ilícitas não estavam presentes. Só que o álcool fazia parte da cultura. Fazia parte da cultura. Eu não sei, eu tenho a impressão que o interior, de uma forma geral, qualquer coisa é motivo de bebedeira, eu vejo as músicas e tudo mais. Passei a reparar nisso quando entrei em recuperação, porque eu estava tão imerso nisso, na adicção ativa, que você acaba por não perceber, né? Você está alienado na situação. E aí, na adolescência, aos meus 13 anos, como eu disse, um rapaz bastante inseguro, com medo, bastante tímido. Todos os meus amigos já tinham beijado alguma menina, e eu não, eu era o último da turma e tudo mais. Encontrei na bebida um suporte. Era aquilo que me tornava o cara, era aquilo que fazia eu interagir melhor com as pessoas, era a bebida que permitia que eu chegasse nas meninas, conquistasse elas, e isso foi caminhando, e eu acho que essa sua história, quem estiver assistindo, prestando atenção, tem uma identificação enorme, porque não é só você. Quantas e quantas pessoas já relataram que encontraram na bebida aquele oásis, aquela coisa, aquilo que faltava para se abrir. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso programa.
Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você profissional que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Da moda, roupas modernas, bermudas masculinas de várias cores e tamanhos. Veste toda a família com as melhores marcas, preços mais que especiais e prazos a perder de vista. Venha nos fazer uma visita, estamos à sua espera em nossa loja. Avenida João Ferraz Neto, bem na esquina com a Avenida Nenê Galvão. Telefone 3621-9291. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o Maurício Rede. Nós estamos batendo um papo aqui falando sobre a sua vida, ele contando um pouquinho da sua história, de todas as coisas que se passaram com ele. E para você que está assistindo, eu estava com um pensamento aqui, e eu sempre digo, que nós não fazemos um programa religioso, mas existem tantas coisas dentro da religião que nos fazem acordar para a vida. E tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu nunca esqueço e sempre falo para as pessoas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar essa frase, eu repito ela. Ela dizia assim, nunca deixe que alguém chegue até você e saia pior do que chegou. E no mínimo tem que ficar igual, nunca pode piorar a situação. Então o nosso desejo aqui para você que está assistindo desde o começo, que pegou, pois no canal agora está assistindo esse nosso programa, o nosso desejo de verdade é que você possa tirar alguma coisa de positivo desse nosso bate-papo. Hoje eu convidei o Maurício, já há algum tempo nós combinamos, de estar sentado aqui do lado para estar falando sobre a sua recuperação, sobre a sua vida. E é um ato de coragem mostrar a cara. Você é uma pessoa pública, está no comércio, seu pai, a sua família está no comércio há tanto tempo, conhecido. Então é um ato de coragem mesmo, eu te parabenizo por isso. E digo mais, eu digo assim que se as pessoas tivessem essa disposição sempre para se usar como uma ferramenta na reconstrução da vida das pessoas, como o mundo
estaria melhor, né? Como as coisas aconteceriam de forma diferente. Eu tenho insistido bastante com uma outra pessoa para vir aqui, aquele lá é mais difícil. Você deve saber de quem eu estou falando, né? Eu vou falar o nome dele, alguém vai falar para ele que eu falei dele, que é o Quinca, né? Nosso amigo, ele está aqui perto. Eu gostaria muito, e vou conseguir ainda trazer ele para ele falar alguma coisa, porque a ação dele, às vezes ele não precisa falar nada, mas a ação dele em favor dos mais necessitados e daqueles mais necessitados mesmo, né? Como é forte. Então, pegando um gancho que a gente está falando do Quinca, porque ele é uma pessoa que ele faz comida para as pessoas que precisam, faz 40, 50 marmitas todo dia ali, né, com aquela disposição, aquele carinho. Às vezes ele fica bravo com uma pessoa, mas ele fica bravo com a mão no ombro ali, né, segurando aquela pessoa do lado. Então, quando nós falamos de dependência química, muita gente ainda imagina aqueles que precisam dele, Maurício. Aqueles que estão em situação de rua, que não tem, que a família já abandonou, que chegou no fundo do poço mesmo, um fundo do poço visível a qualquer um que passa. Agora, quando você vem aqui contar a sua história, é uma história totalmente diferente, né? Você tem, mesmo quando estava no uso de drogas, você tem tanto uma estrutura familiar, de convívio familiar, como uma estrutura financeira que não iria chegar nesse ponto, porque a família não iria deixar. Então, eu estou dizendo isso simplesmente pelo fato das pessoas entenderem que a dependência química, a adicção, ela não escolhe, né? Vou pegar aquele lá que é mais culto ou menos culto, aquele que é mais inteligente ou menos inteligente, aquele que tem mais dinheiro ou menos, né? E as pessoas, como você disse, né, que estão bebendo hoje e que não acreditam que isso pode desencadear uma reação muito grave lá na frente, precisam entender esse lado, não é mesmo, Maurício? Isso mesmo. E você disse que as pessoas que estão bebendo e acham que nunca vão partir para uma droga pesada, ou que a própria bebida não vai se tornar uma dependência mais forte na vida. A cerveja do final de semana vai se tornar a cerveja de todo dia, que vai se tornar, enfim, vai se tornar um grande problema familiar. É isso mesmo. E eu me lembro, meu pai me lembra, e meu pai me lembrando, eu também me lembro, de quando eu tinha meus 8, 9 anos, 10 anos. Meu pai fuma muito pouco e bebe pouco. Hoje ele bebe pouco, já bebeu mais, hoje bebe pouco. E eu pegava o cigarro da mão dele e jogava no chão, jogava a bebida no chão, falava que nunca ia beber, nunca ia fumar. E como eu já disse, mais para frente, depois de todas as inseguranças, num momento de incerteza, num momento de me achar incapaz, encontrei na bebida a capacidade de interagir, de fazer amizades, de me relacionar com as garotas, isso aos 13 anos, e o barco foi andando, e a quantidade, o número de vezes foram aumentando, quando aos meus 17 anos, já tendo experimentado maconha, lança-perfume, essas drogas que são consideradas mais leves, eu tive a oportunidade de experimentar a cocaína. E naquele momento, como a primeira vez que eu bebi, eu encontrei na bebida satisfação, prazer, felicidade, entre aspas, né? Desde aquele primeiro uso meu, que da mesma forma que eu dizia que nunca ia beber, nunca ia fumar, já bebi, já fumava, eu dizia que nunca ia usar droga, que nunca ia usar cocaína, o crack nem pensar, jamais.
E de repente, por estar alterado pela bebida e tudo mais, estava eu lá usando. E aí criei uma nova desculpa. Eu nunca vou comprar, eu nunca vou gastar dinheiro do meu bolso para poder usar dessa droga. E o tempo foi passando, a partir daquele primeiro uso, ficava de mês sem ter contato com a cocaína, e de fato só usava quando tinha disposição no contexto, quando me ofereciam, sem cobrar nada e tudo mais. Tudo isso para dizer assim, o como a coisa vai acontecendo a passos lentos, que a adicção ela nos surpreende. Quando você admite lá na frente, quando você chega no seu fundo de poço, né, que você admite, que é o primeiro passo do programa de Narcóticos Anônimos, né, admite ser impotente, que sua vida se tornou um caos, você olha para trás e fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui. O que você está dizendo é uma coisa que a adicção, como nós tratamos, a dependência química, ela é dissimulada, ela é sorrateira, ela chega sem você perceber, né? Ela vem, você vai, como você disse, né? Você vai aumentando a dose do fim de semana, esse fim de semana ele vai aumentando até que chega desde o começo da semana, o uso todo dia, e essa evolução muitas vezes ela é imperceptível, vai acontecendo naturalmente, e a hora que você vê, aquilo que lá atrás você disse que nunca iria fazer, você já está fazendo sempre. E às vezes para se perceber isso leva tempo, leva bastante tempo. Temos visto isso acontecer, e eu não quero muitas vezes nesses programas, Maurício, se tornar repetitivo, falar sempre a mesma coisa, mas eu não posso perder a oportunidade, hoje que você está aqui do meu lado e contando essa sua história, que você bebeu, viu que tinha em casa, tá? E isso aí não é só com você, é com a maioria das pessoas. Então a gente não pode perder a oportunidade de dizer o seguinte, hoje você está limpo, falou, vai completar 3 anos limpo. Você está limpo porque você começou uma convivência com pessoas diferentes, né? Fez uma amizade com o Padre Oswaldo, que é ligado diretamente com a comunidade, com o grupo do padre, com a gente. Então, você trocou de amigos e se tornou, eu julgo as pessoas, você, o Davi que está ali do outro lado nos filmando, as pessoas que estão dentro da comunidade, eu julgo todos nós como sobreviventes de uma catástrofe quase fatal. Muitos de nós, eu vou voltar a contar a minha idade, eu tenho 50 anos, comecei lá atrás, bem na minha juventude, com o uso de drogas, e a maioria dos meus amigos se foram. Os que teriam a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a maioria morreu, poucos conseguiram a dádiva, o grande presente divino da recuperação. Então não dá para arriscar. Vamos resumir o que nós falamos nessa nossa conversa. A maioria dos dependentes, hoje, de qualquer outro tipo de droga, cocaína, crack, seja lá o que for, começou com a bebida. A bebida é a primeira e a última das drogas, porque quando chega no fim, todo dependente ele é alcoólatra, porque ele precisa, ele bebe e usa outras drogas, né? Então a droga é o começo e o fim. A dependência não escolhe quem vai ser a sua vítima, tá? Pode ser rico, pobre, feio, bonito, o que for, ela não escolhe quem vai ser sua vítima. Então, esse nosso recado, esse nosso programa aqui que nós estamos fazendo hoje, juntos, Maurício, é dedicado aos pais que estão ouvindo. Vocês, pais, não somos nós que dedicamos a nossa vida a uma comunidade terapêutica, fazendo uma recuperação terciária, uma prevenção da morte prematura, que somos os responsáveis pela prevenção do uso do crack. Os grandes, não é a escola também, os grandes responsáveis são os pais. Então, aquele recado chato, não mantenha a bebida dentro de casa. Se você tem criança em casa, não beba na frente dele, porque você pode ter
30, 40, 50 anos e acreditar que você não vai se tornar um dependente crônico como muitos. Mas será que o seu filho não vai? Será que o seu filho não vai ser como o Maurício, que nele despertou aquele gosto, aquele prazer, aquela sensação totalmente diferente pela bebida, e por causa disso ele experimentou outras drogas, se envolveu em acidente de trânsito também grave, quantas coisas aconteceram. Então você é um sobrevivente, Maurício. E muitos outros que hoje estão em recuperação, como eu digo, também são. Então não compensa para um pai arriscar a vida do filho, né, dando a ele, deixando ele experimentar a bebida, porque pode ser que ele goste muito, e desse gostar muito, as consequências vão ser muito graves, não é isso, Maurício? É isso mesmo. E mais adiante, como eu disse, então, primeiro eu não ia beber, comecei a beber. Depois eu não ia usar droga, comecei a fazer uso da cocaína. Depois eu não ia comprá-la, e não ia consumi-la com frequência, passei a comprá-la e se tornou um vício de, se não todos os dias, quase todos os dias. Mas por outro lado, eu relatei isso para algumas pessoas e pode ser meio chocante. A cocaína foi a luz no fim do túnel. Porque se eu não tivesse usado a cocaína, que é uma droga ilícita, que é uma droga que gera um certo preconceito da sociedade, talvez até hoje eu estivesse consumindo grandes bebidas, grandes quantidades de álcool, como você disse, me envolvendo em acidentes, colocando a minha vida e a vida de outros em risco. Então, explicando corretamente o porquê eu costumo dizer que a cocaína foi a luz no fim do túnel, que despertou um sentimento em mim, aquilo que era extremamente prazeroso, de repente me trouxe angústias persecutórias e... Você começou a perceber o tamanho do problema que você estava entrando. Aonde eu tinha me enfiado, entendeu? E daí... Eu tenho certeza que as pessoas estão conseguindo entender aonde você está querendo chegar, né? O ponto, porque às vezes tem aquela frase antiga que fala, ou é pelo amor ou pela dor. E a cocaína foi o que fez você sentir a dor da dependência, que muitas vezes a bebida anestesiava, não? Às vezes tornava imperceptível. Exato. E quando a situação já tinha saído totalmente de controle, eu falei, eu cheguei aqui, não sei como vou sair, mas se eu ficar sem fazer nada, eu não vou sair. Comuniquei meu pai, primeiramente, que eu me lembro, eu cheguei em casa pela manhã, meu pai estava indo tomar café da manhã, falei para ele, ele me deu um abraço forte, falou, vamos sair dessa. E não foi ali que eu parei, houve quedas aqui, quedas ali, não foi naquele momento, mas eu conheci o Dom Oswaldo, que estava chegando na comunidade de São Sebastião, em Jaú, comunidade a qual minha mãe frequentava, e ela, sabendo do trabalho do Dom Oswaldo com dependência química, junto a você, junto ao Davi e junto a outras pessoas, me levou até ele, uma pessoa que me acolheu, um homem que eu amo verdadeiramente, que é uma pessoa... ele me apresentou a você, e eu preciso falar de uma pessoa que foi fundamental na minha recuperação, que é um amigo meu, um amigo seu, um amigo do Davi, que nós chamamos ele de Bruninho. Esse cara, eu falo com minha mãe, às vezes eu até me emociono de falar do Bruno, às vezes eu converso pouco com ele, faz muito tempo que eu não vejo ele, preciso passar lá no comércio dele, trocar uma ideia com ele, mas o Bruninho foi fundamental para a minha recuperação. Passei por um tempo por Narcóticos Anônimos, que foi fundamental para a minha recuperação.
frequentei algumas reuniões, aprendi muito nas reuniões que frequentei, iniciei boas amizades que permanecem até hoje, e às vezes eu encontro um ou outro e ficamos durante horas conversando sobre recuperação. Apesar de eu não frequentar o grupo, eu tenho essas pessoas que conversam comigo, que trocam experiências comigo, e enfim, tá dando uma certo. mudança de contexto. Está dando certo. Está dando certo, está dando certo. Maurício, foi um prazer ter você aqui ao nosso lado, dando esse depoimento, e quero dizer para as pessoas que nos assistiram, se você tiver alguma história de vida, tiver uma sugestão para o nosso programa, é só entrar em contato. Hoje nós não estamos gravando esse programa, mas temos a ideia de estar fazendo alguns ao vivo, mas você pode se comunicar conosco, tanto passando lá no nosso escritório, que é na Rua Iara, número 287, por enquanto nós estamos em mudança, depois vamos passar o novo endereço. O telefone do nosso escritório é 3625-5383, 3625-5383, ou então pelo Facebook, procura lá, Leandro Aparecido Passos, tá? Manda uma mensagem ali, Programa Restauração, uma solicitação de amizade, a gente vai estar adicionando, pode mandar perguntas, sugestões, e até se você tiver uma história interessante de vida sua, de alguém, você poderá estar vindo participar desse nosso programa, poderá estar sentando aqui ao meu lado. Foi muito bom ter você aqui ao meu lado. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Leandro. Parabéns, sucesso. Muito obrigado. O programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Pouso Alegre Porções, Cantinho da Moda, Grupo Empresarial Ivan Cassaro, Pascano Bela Vista Materiais para Construção e Nova Casa Armênia. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.